Como fazer um dashboard bonito e moderno aqui no Excel de modo simples e prático, sempre que você atualizar aqui qualquer valor para fazer uma análise de algum produto específico, de uma categoria específica, você já vê que todo o dashboard já é atualizado de modo automático para você. Então é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Como fazer esse dashboard bonitão a partir de uma base de dados que você pode baixar no link aqui da descrição, 100% grátis. Beleza? Aqui a gente não vai ter tabela dinâmica, não vai ter gráfico dinâmico, não vai ter nada dessa enrolação. A gente vai pegar a base de dados do jeito que está e transformar num dashboard. Porque a ideia desse vídeo é ensinar a fazer dashboard. Não importa a planilha que você tenha no Excel, você consegue construir um dashboard de modo prático e simples, sem ficar tabela dinâmica, gráfico dinâmico, não, direto fazer o dashboard. Então vamos aprender agora como que a gente faz esse dashboard no Excel, passo a passo e do zero. Vamos lá. Então vamos lá. Para começar é interessante a gente entender a nossa base de dados, o que a gente tem de informação aqui na nossa planilha. E você não precisa ter uma planilha igual à minha, mas se quiser, clica no link da descrição para fazer o download dessa planilha aqui, dessa base de dados, para a gente seguir aqui o passo a passo juntos. Mas não precisa. O intuito desse vídeo é aprender como fazer o dashboard independente da situação, independente do que você tenha na sua planilha. Ó, tem data, depois ID do produto, nome do produto, quantidade, prateleira, e aqui tem custo unitário total, venda unitária e venda total. Eu sempre gosto de começar um dashboard no Excel pensando de forma grande. Então, por exemplo, uma planilha aqui de vendas, né? Deu para ver. Então, o que seria uma coisa grande? O total vendido. Algo grande, assim, um número bem grande, genérico. Total vendido. Um valor apenas. Total vendido. E aí, é legal ir quebrando esse valor. Então, por exemplo, total vendido por mês. Total vendido por produto. A gente consegue ir segmentando essa informação. É justamente isso que eu vou fazer. Eu vou analisar o total vendido por mês e por produto. Mas, para que eu possa analisar o total vendido por mês, não consigo no momento. Por produto eu já consigo. Por quê? Eu tenho uma coluna aqui já certinho com o nome do produto. Por que do mês eu não consigo? Porque as datas que eu tenho aqui, elas são datas completas. Eu não tenho só o mês, tem outras informações. Ó. 1/1/2024. Tem dia, mês e ano. Dessa forma, eu preciso pegar essa data e numa nova coluna extrair apenas o mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Extrair só o mês dessa data completa que eu tenho. Então aqui do lado direito, em qualquer coluna, isso é legal você fazer até nas suas próprias planilhas. Quando você for fazer um dashboard, tenta extrair só o mês das datas que você tem. Fica legal, é mais fácil a gente fazer análise, pelo menos na minha opinião. Numa planilha aqui, ó, numa coluna aqui à direita, qualquer coluna, não importa. Você vai escrever, por exemplo, mês. Enter. Olha só, o meu Excel aqui, porque ele é muito chique, ele já pintou ali de verde, deixou bonitinho ali a minha escrita. Mas não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Não precisa fazer isso. Meu Excel fez porque ele é educado. Mas beleza, mês. Aí olha só, embaixo ali, ó, igual texto. Vou usar uma função para poder extrair o mês daquela minha data. Texto, ó, 2 cliques para selecionar. 1, 2, selecionou. Agora, a primeira coisa que eu vou selecionar aqui, vou voltar aqui na coluna da data e vou clicar na primeira data que eu tenho. Cliquei, selecionei, ponto e vírgula. Eu quero extrair o mês. Então, abre aspas, 3 vezes a letra M. M. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Legal, já funcionou. Então aqui, além de eu ter apenas a data, 1/1/24, eu também tenho o mês, que representa essa data, que está dentro dessa data no caso, né? Agora, para ter certeza que todas as linhas contêm essa mesma função, extraindo o mês, eu vou dar 2 cliques aqui no cantinho da célula. Ó. Clico aqui, 2 vezes, rapidinho, 1, 2, pronto. Agora todas as linhas já têm essa mesma função, extraindo o mês. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, até dezembro. Pronto, chique. Agora chega de enrolação, vamos lá fazer o dashboard. A nossa base de dados já está finalizada. Com o que está aqui, eu já consigo construir o dashboard. Agora eu vou clicar aqui ó, numa nova planilha, nesse botãozinho de mais. Botão direito, renomear, e olha só, dashboard. Enter. Uma coisa que eu já gosto de fazer aqui é clicar, por exemplo, em exibir, linhas de grade, eu vou remover, porque a gente fica com uma área mais clean, digamos assim. Outra coisa, já vou preparar aqui o layout do fundo para que a gente consiga encaixar os gráficos com mais facilidade daqui a pouquinho. Então já deixa eu começar com a coluna A. Eu vou clicar na letra A para selecionar toda a coluna, botão direito do mouse e largura da coluna. Aqui eu vou deixar em 2. Enter. Beleza. Agora outra coluna que eu vou arrumar, coluna F. Clico aqui, botão direito, largura da coluna, 2 também. E a última coluna que a gente vai arrumar, coluna L, botão direito, largura da coluna, 2. Enter. Outras 2 colunas que eu vou precisar arrumar aqui seria aqui essa coluna C, D e E. Eu vou clicar, selecionei aqui as 3, ó, botão direito, largura da coluna, 19. Enter. Pronto. Agora já ficou mais fácil para eu fazer aqui as informações que eu vou precisar. Deixa eu começar aqui fazendo o seguinte, ó.
Aqui na célula B3, essa célula aqui, eu vou escrever assim, ó, Jan, Jan, de janeiro. E aí eu clico aqui no cantinho, seguro e arrasto para baixo até eu ver o dezembro. Ó. Aqui, beleza. Já tenho todos os meses aqui na tela. E aí o que eu gostaria de fazer? A partir do nome que eu digitar aqui, ó, do produto 1, e depois do produto 2 e do produto 3, eu gostaria que fosse preenchido aqui os valores correspondentes, por exemplo, ao produto que eu coloquei aqui e dos meses em questão. Mas antes, vamos só corrigir aqui, ó, o nome do produto, porque não existe o produto 1 na minha lista. Os produtos que eu tenho são esses daqui, ó, creatina, ômega 3 e assim por diante. Então, para que eu possa deixar isso daqui mais parelho com a realidade, ao invés também de eu ficar gastando tempo e digitando produto por produto aqui de modo chato, eu queria criar uma listinha que eu clico e seleciono os produtos. Para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso particular aqui, eu sei, tenho certeza que os produtos que eu tenho, eles são esses aqui, ó, da creatina, e vai da creatina até aqui, ó. Então são esses produtos aqui que eu tenho, essa seleção aqui que eu fiz. Eu sei que todos os meus produtos estão aqui e não está nada se repetindo. O que você pode fazer aí na sua planilha é o seguinte, em algum lugar separado, criar essa lista de produtos que você trabalha. E aí é mais fácil você fazer uma lista fixa. Clicou, selecionou o produto. Beleza? Mas aqui nesse caso, como eu sei que são só esses produtos, fica mais fácil para mim. E aqui, por exemplo, numa nova planilha, posso clicar, segurar e arrastar para o final, eu vou clicar com o botão direito, renomear e criar aqui, ó, lista, enter. Volto no meu relatório, vou copiar isso daqui, ó, esses nomes, venho na minha lista e vou apertar aqui, ó, botão direito, vou colar valores. Pronto. Aqui está todos os produtos que eu tenho na minha lista, né? Aqui na minha empresa, basicamente. O seu pode ser diferente do meu, com certeza, né? Aí você coloca aí a lista dos seus produtos. Agora eu volto aqui no dashboard, vou selecionar de uma vez essas 3 células que eu tenho aqui de produtos, página inicial, vou aqui no cantinho, dados, eu venho aqui, ó, ferramentas de dados, clico nesse ícone aqui de baixo, ó, validação de dados. Onde aparece para mim qualquer valor, eu altero para lista, fonte, clico na setinha para cima, venho na minha lista e aí seleciono aqui todas as opções que eu tenho. Beleza, agora eu clico na setinha para baixo, clico aqui no OK e pronto. Já tenho aqui a minha listinha com os produtos. Dessa forma eu já consigo fazer comparações, ver qual produto vendeu mais, vendeu menos, ficou bem mais fácil, né? Agora vamos lá, como é que eu adiciono aqui a soma relativa ao produto específico e ao mês específico? Soma CES, igual soma CES, um S no final. Eu dou 2 cliques aqui para selecionar, 1, 2. Primeira coisa, intervalo de soma. Aqui nesse caso eu vou somar todo o meu relatório que está aqui no final, ó, no começo, na verdade. Vou considerar a última coluna aqui, ó, coluna I, venda total. Ponto e vírgula. Agora, o que a funçãozinha está pedindo aqui para mim? Ó? Intervalo do critério. Olha, o primeiro critério que eu posso considerar aqui pode ser o mês. Então, eu vou clicar aqui na última coluna, mês. Cliquei aqui, ponto e vírgula. E agora está pedindo para mim, ó, qual que é o critério que eu quero. Bom, se a coluna do critério é o mês, o critério que eu vou utilizar está aqui no dashboard e só pode ser o mês em questão, não é mesmo? Ponto e vírgula. Agora a função está pedindo para mim o intervalo do critério 2. E o intervalo do critério 2 só pode ser agora o nome do produto. Então deixa eu clicar aqui, ó, e selecionar todo o nome do produto. Ponto e vírgula. Agora é para eu selecionar o critério 2. O meu critério 2 está aqui no dashboard e ele é o nome do produto. Se eu apertar o Enter, já tenho aqui o retorno do quanto que vendeu. Não do total, mas apenas de forma específica do produto creatina 150 gramas para o mês de janeiro. Eu já tenho aqui esse resultado bem específico. Para que a gente não perca muito tempo e não precise fazer isso tudo de novo, para cada uma das colunas e cada uma das linhas, e nessa célula aqui que eu acabei de fazer, ó, aqui pela barra de fórmulas, dá para a gente fazer o seguinte. Ó, esse relatório aqui, ó, que está pegando a primeira coluna, eu vou selecionar e vou apertar o F4 para travar. Aqui também, ó, no relatório, tá vendo o JJ? Eu seleciono F4 para travar. Porque dessa forma, quando a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V para todas as linhas e colunas, a nossa seleção sempre vai ficar fixa naquele lugar. Sempre vai considerar as colunas que a gente selecionou. Não vai ficar deslocando as colunas. Aqui no meu dashboard, B3 é o mês. Eu vou apertar F4, F4 mais uma vez, F4 mais uma vez. De modo a deixar apenas o cifrão antes do B. Tá vendo? Antes do B. Agora aqui no relatório, CC, eu seleciono F4 para travar todo mundo. E aqui no meu dashboard, eu vou apertar F4, F4 duas vezes. De modo para deixar o meu cifrão apenas antes do número. Antes da letra não tem ninguém. E agora eu aperto o Enter. Agora sim, eu posso dar um Ctrl+C, selecionar todo mundo aqui, apertar Ctrl+V, já funcionou. Agora dá para a gente deixar um layout mais bonito e interessante, né? Deixa eu selecionar todo mundo aqui, página inicial,
centralizar, clicar aqui nas bordas, todas as bordas, por exemplo. Vou selecionar só os valores, página inicial, e vou colocar aqui ó, em moeda. Cliquei e pronto, já ficou mais interessante. Agora eu vou selecionar aqui os títulos, página inicial, colocar de negrito, pintar aqui de uma cor de fundo um pouco mais escura e deixar a fonte com uma cor branca, por exemplo. Eu vou fazer a mesma coisa para os meses que está aqui do lado. Coloco um negrito, fundo escuro, fonte branca. Olha que legal que já ficou. Toda vez que eu atualizar aqui qualquer item, ó, veja que ele vai mudando aí de valor de modo automático. Então realmente a planilha já está automatizada. Agora para ficar mais interessante ainda, deixa eu selecionar os valores da primeira coluna, página inicial. Vou clicar em formatação condicional, escala de cores e selecionar a primeira opção. Olha que legal que ficou. O maior valor fica de verde e os menores valores ficam com tonalidade de vermelho. Vou fazer isso aqui para todas as colunas também. Aí, beleza. Fiz isso para todas as colunas. Ó, coloquei a formatação condicional. Agora já ficou chique, hein? Tudo bonitinho, tudo funcionando. Uma coisa que dá para a gente fazer agora, pessoal, já ir colocando os gráficos aqui na tela. Vamos começar com o primeiro gráfico, que, por exemplo, pode ser um gráfico mapa de árvore. É um gráfico diferente do comum, mas que é muito legal da gente utilizar aqui no Excel. Mas para que a gente possa utilizar esse gráfico mapa de árvore, talvez seja interessante a gente fazer aqui o seguinte. Eu gostaria de comparar o quanto que vendeu desse meu primeiro produto com o segundo produto com o terceiro produto. Mas eu não quero ficar mostrando um monte de valor aqui. Gostaria de comparar o total que vendeu. Então deixa eu fazer aqui o seguinte. Ó. Aqui numa célula à parte mesmo, eu vou fazer assim. Ó, igual, eu vou selecionar este valor aqui de cima. Enter. Beleza, voltou aqui o nome do produto. Vou clicar e arrastar 2 vezes para o lado para retornar os 3 produtos que eu tenho. E aqui embaixo do primeiro, ó, igual, soma, eu dou 2 cliques para selecionar, 1, 2, pronto. E aí eu seleciono toda a coluna do primeiro produto. Vou apertar o Enter. Dessa forma eu consigo saber o quanto que o primeiro produto vendeu. Deixa eu clicar e arrastar para o lado. Ó. Legal, aí eu já tenho o resultado ó, dos demais produtos também. Eu vou fazer o seguinte, eu já sei que está certinho, eu não vou precisar ficar aumentando aqui o tamanho da coluna, tá vendo? Eu vou selecionar essas colunas, botão direito, vou colocar a largura da coluna e vou deixar 8,43, que é o padrão do Excel. Eu vou selecionar agora esses resultados aqui, ó, inserir, vou clicar nesse mapa bonitão aqui, ó, nesse gráfico, mapa de árvore. Olha que chique, já está aqui na tela. Agora é só clicar, segurar e arrastar e dimensionar ele de um modo aí que fique interessante. Jogar ele aqui um pouquinho para cima, joga ele aqui um pouquinho para a direita, tentando respeitar aqui os intervalos que a gente fez com as colunas, ó, tá vendo? Esse gráfico aqui, eu não preciso de título, eu vou deletar, porque eu acredito que o próprio gráfico em si ele já está bem explicativo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar mostrando só o nome do produto, eu também queria ver o valor total do produto de venda. Então deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2, vai abrir essa coluna lateral, eu também habilito aqui o valor, ó, pronto, habilitei o valor, só que ao invés de usar vírgula no separador, eu vou usar nova linha. Agora eu posso fechar isso daqui e mais uma coisa, vamos clicar aqui em página inicial e aumentar aqui o tamanho da fonte para 12, colocar em negrito, e eu acho que ficou legal dessa forma aqui. Dá até para diminuir um pouquinho, na verdade. Vamos deixar em 10 mesmo, acho que não tem necessidade de deixar muito grande. Ó, agora sempre que a gente atualizar o nome de qualquer produto, olha que legal, que vai acontecer ali no gráfico. O gráfico já vai sendo atualizado de modo automático a atender a nossa seleção que a gente está fazendo. Ó. Dá até para mudar um pouco o visual para ficar um pouco mais bonito se você quiser. Ó. Algo rápido, ó. Dá 2 cliques sobre o gráfico, clica só na primeira fatia e vem, por exemplo, aqui na caixinha de cores, coloca preenchimento de gradiente e vou manter o mesmo azul. Então eu clico aqui na cor e escolho, por exemplo, esse azul aqui do meio. Agora aqui no laranja, ó, eu vou manter algo parecido, preenchimento de gradiente, clico aqui e escolho esse laranja do meio. E agora para esse cinza, preenchimento de gradiente, eu também vou escolher um cinza que está aqui no meio. Posso fechar e ó, já ficou legalzão o nosso gráfico. Dá até para clicar sobre o gráfico, opa, aqui ó, sobre o gráfico, formatar, efeitos de forma, sombra, escolher aqui a primeira opção, para criar uma sombra bem legal para o nosso gráfico. Agora vamos colocar aqui o nosso segundo gráfico, um pouco diferente do nosso gráfico mapa de árvore, que a gente consegue ver aqui o valor de cada fatia, né? Inclusive aqui está até igual, deixa eu mudar aqui o produto, ó. Pronto, aí ficou mais interessante, ó. Tem um produto em cada fatia e a gente consegue ver o valor também. Colocar um gráfico de pizza ou de rosca, onde a gente consiga comparar a porcentagem de cada venda de cada produto. E para isso a gente pode inclusive utilizar os mesmos dados desse gráfico que a gente fez aqui anteriormente. Ó. Então deixa eu arrastar esse gráfico aqui um pouquinho, vou selecionar de novo esses mesmos valores aqui, ó, e vou clicar em inserir. E agora eu venho aqui nesse gráfico aqui e vou escolher, por exemplo, rosca. Cliquei e agora é só jogar ele aqui no cantinho e dimensionar ele certinho com a marcação aí que a gente tem. Esse gráfico aqui eu posso devolver ele no lugar, estava aqui,
E esse gráfico aqui de rosca, a gente ajusta o tamanho dele aqui na tela. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora, com o gráfico de rosca ajustado certinho na área dele, eu posso deletar título. A legenda, nesse caso aqui, eu vou deixar. Mas algo que eu vou fazer, eu vou clicar no gráfico, como já está, design do gráfico. Aqui no canto, ó, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, mostrar. Dessa forma a gente consegue ver aqui os valores. Mas eu vou dar 2 cliques e vou alterar. Ao invés de ver valor, eu quero ver porcentagem. E aí eu posso eliminar os demais marcações que eu tenho aqui. Posso clicar aqui em número também, e aqui em geral eu mudo para porcentagem. E ao invés de casas decimais 2, posso colocar 0, por exemplo. Ou ainda uma casa decimal, vou deixar em 0, apertar o Enter. Posso fechar isso aqui, a gente já tem a porcentagem de cada fatia. Agora, para deixar o nosso gráfico bem bonito e interessante, eu vou dar 2 cliques sobre uma fatia do gráfico. Deixa eu até arrastar aqui a tela para a gente ver com mais precisão. Ó. Ângulo da primeira fatia eu vou deixar em 0, explosão da rosca eu vou deixar em 2, por exemplo. Tamanho aqui do orifício eu vou deixar em 60%, olha que legal. E aqui eu vou colocar sombras, por exemplo. Sombra, vou escolher primeira opção. E também aqui, ó, na caixinha de cores, vou selecionar borda sem linha. Agora, no preenchimento, eu vou, por exemplo, clicar no azul, igual a gente fez anteriormente, ó, gradiente, e escolho aqui um padrão de azul que eu queira. No cinza, eu vou deixar também, ó, gradiente, e vou escolher o cinza. E aqui para o laranja, mesma coisa, gradiente, escolho aqui um laranja bonitão, legal. Agora eu já posso fechar isso daqui, posso clicar aqui sobre o gráfico, mais especificamente. Deixa eu clicar aqui sobre os valores da porcentagem e eu vou aumentar bastante isso daqui. Ó. Página inicial, vou colocar, por exemplo, ó, em 20%. Ficou legal, 20%. Posso colocar isso aqui em negrito. E outra coisa que dá para a gente fazer, que eu acredito que vai ficar legal, vamos testar. Vou colocar aqui em formatar, onde eu tenho aqui as cores, ó, do texto. Vou mudar a fonte para branco e vou colocar aqui um contorno de preto. Ó. Eu acho que ficou interessante dessa forma. Me diz aí o que você acha. Ó, nosso gráfico de rosca, eu acho que já ficou legal. Outro detalhe, clica no gráfico, formatar, e vem aqui, ó, efeitos, sombra, escolhe a primeira opção. Agora já está combinando com o nosso gráfico de mapa de árvore. Sempre que eu atualizar qualquer valor do produto, ó, o que vai acontecer ali com o nosso gráfico de rosca. E também já vai sendo atualizado de modo automático a atender as comparações aqui que a gente está fazendo. Vamos para o nosso último gráfico. E para esse nosso último gráfico, eu gostaria de, por exemplo, saber o total que eu vendi no mês de janeiro, de fevereiro, de março e de abril para os itens aqui que eu selecionei. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, uma soma de tudo que está aqui em janeiro, uma soma de tudo que está em fevereiro, uma soma de tudo que está em março e assim por diante. É bem simples fazer isso. Por exemplo, aqui na célula aqui de baixo, eu posso fazer o seguinte, ó, escrever janeiro, Enter. Perceba que o meu Excel ele é chique, então ele já fica puxando a formatação de cima, mas não precisa disso, tudo bem? Se não puxar no seu, não tem problema, ó. Vou deixar até igual aqui, ó, para não puxar. Pronto. Aí eu clico, seguro e arrasto para baixo, ó. Até dezembro, beleza? E aqui no cantinho a gente pode fazer a soma. Então, igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e aí eu seleciono aqui, ó, todo o valor de janeiro. Aperto Enter, e agora eu clico e arrasto para baixo. Opa, aqui, legal. Posso até fazer o seguinte, ó, clicar nesses valores inteiros e selecionar, clico aqui na borda e arrasto 2 colunas para a direita, ó, só para ele não ficar no meio da tela. Agora eu seleciono todo mundo que eu fiz aqui, ó, selecionei, clico aqui em inserir e escolho, por exemplo, aqui um gráfico de colunas. Posso escolher essa primeira opção aqui mesmo. Agora é só dimensionar esse gráfico aqui na tela, de modo a deixar ele bem bonitão e ajustado aqui, ó. A linha 15 eu deixo ela vazia, por exemplo, vou até a linha 28, vou puxar ele aqui até o final do nosso gráfico aqui de rosca. Beleza, dessa forma aqui. Agora eu posso inclusive deletar esse título, posso deletar também essas linhas aqui do fundo, posso deletar esses valores aqui da lateral, estamos deletando o gráfico inteiro praticamente, né? E agora, para que a gente consiga ver o valor de janeiro, de fevereiro, de março, a gente precisa colocar aqui algum número, né? E ao invés de deixar aquele número na esquerda como estava, a gente coloca aqui em cima do gráfico. Como o gráfico já está selecionado, eu venho aqui, ó, design do gráfico, aqui na esquerda, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados e coloco aqui, ó, extremidade externa. Ó, já está ficando chique. Deixa eu clicar aqui dentro do gráfico, ó, só para diminuir ele aqui um pouquinho. Dessa forma, ficou legal. Agora eu posso, por exemplo, dar 2 cliques aqui, ó, sobre esses valores
E ao invés de ficar, por exemplo, vendo vírgula 36, ficar vendo centavos, eu gostaria de deixar isso daqui mais compacto. Deixa eu minimizar rótulos, aumentar número, e a categoria eu escolho moeda, por exemplo. Casas decimais eu deixo 0. Ó, o número ficou um pouco mais compacto. Agora eu clico aqui na coluna e vou largura do espaçamento modificar para 100 mais ou menos. Ó, ficou legal assim. Agora eu posso clicar aqui nos efeitos, colocar uma sombra, e aqui nas cores a gente já aprendeu preenchimento de gradiente, e aqui eu escolho uma cor azul, esse azul bonitão. Posso minimizar todo mundo aqui, posso clicar no gráfico, página inicial, coloco aqui todo mundo em negrito, mudo a cor da fonte. Pode ser preto mesmo, acho que ficou legal. E outra coisa, aqui em formatar, eu troco efeitos de forma de sombra, que não está com nada, e coloco aqui uma sombra interessante. E é isso aí, nosso dashboard está finalizado. E é claro, ainda dá para a gente fazer um efeito bem interessante no fundo, mas de qualquer forma a funcionalidade já está aqui na tela e já está funcionando. Eu vou selecionar, por exemplo, ó, primeiro, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui da minha planilha, clicando aqui na parte inferior, ó, esse botãozinho de menos que a gente tem aqui, ó, reduzir, beleza. Agora eu vou selecionar, por exemplo, todo mundo, mas toma cuidado para não selecionar essa caixinha que a gente fez. Então vamos por partes. Selecionei um pedaço, página inicial, vou pintar ali de uma cor amarela, pode ser essa primeira amarela aqui, ó. E agora eu seleciono, por exemplo, mais um pedaço, e aí eu clico e pinto de amarelo o restante. E agora esse pedacinho aqui de cima, também pinto de amarelo. E esse pedacinho aqui da esquerda, também pinto de amarelo. E é isso aí, pessoal. Então nosso gráfico está aqui na tela. Gráfico não, né? Nosso dashboard. Ó, faltou uma bordinha aqui, ó, no lado direito, mas não tem problema. Já ficou bem bonitão o nosso dashboard. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Se você gostou, deixa um comentário. Se ficou com dúvida, deixa um comentário também para te ajudar. E se tiver alguma outra sugestão de vídeo, quiser algo diferente aqui, deixe aí também nos comentários, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu e até amanhã.